pensei, não, deixa eu ler o contexto dessa história para relembrar o que Paulo estava querendo falar com o povo de Coríntios, né, com os fiéis de Coríntios. Os irmãos, eles estavam frios, porque eles estavam pregando uma palavra, um Deus que ressurge, um Deus que ressuscita, porém eles não estavam crendo nisso, irmãos. Paulo falou com eles o seguinte: de que adianta eu pregar a minha palavra, a palavra do Senhor, né, para vocês, sendo que vocês não acreditam no Deus que ressuscitou, no Jesus que ressurgiu dentre os mortos? Então ele falou que aquele mesmo Jesus, que primeiro foi visto por Cefas, depois foi visto por mais de 500 pessoas, depois por Tiago, por todos os apóstolos, e depois até pelo próprio Paulo, né, que se diz o menor de todos os apóstolos. Então, ele pregava sempre essa palavra, esse Cristo que ressuscitou dentre os mortos. E os irmãos estavam pregando essa palavra, mas não estavam tendo fé que Cristo realmente ressurgiu. Então Paulo falou com eles: se vocês pregam algo que vocês não creem, a vossa fé é vã. E a palavra nessa noite, irmãos, é sobre permanecer firmes. Nós devemos crer todos os dias que essa palavra é verdadeira, que aquilo que o Senhor fala conosco é realmente do Senhor. Quantas vezes a gente está no dia a dia e vem alguma passagem, às vezes vem alguma voz na nossa cabeça, a gente escuta, a gente pensa, deixa para o lado, mas às vezes é o Senhor tratando conosco. Quando a gente está aqui na igreja, a gente fica muitas vezes: ô Senhor, fala comigo, você está falando tanto, fala comigo, que o Senhor não está tendo tempo para falar. A gente clama tanto, sem cessar, né, que não dá tempo para o Senhor, para ouvir a voz de Deus. Então a gente deve ter essa sabedoria, né, irmãos? Essa consciência de que a voz de Deus é presente na nossa vida. Basta a gente limpar os ouvidos, né, para poder ouvi-la. Então, eu estava meditando nessa palavra e Paulo falou, né, uma passagem aqui que ele dizia até o seguinte: uma certa vez ele enfrentou feras, ele foi apedrejado, ele foi dado quase por morto. E ele falou, né, se eu almejasse algum tesouro nessa terra, eu não teria feito aquilo de jeito nenhum, porque tudo que está nessa terra passa. Tudo que está nessa terra é consumido. Então, eles sempre, irmãos, pregavam com o objetivo de permanecer firme para ter a vida eterna, para poder ser salvo e estar vivendo para sempre com Jesus. Então, esse tema fala sobre essa ressurreição. E aí no versículo 21, fala o seguinte: pois assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Todos nós sabemos, né, irmãos, que pela nossa natureza pecadora, primeiramente Adão caiu e todos nós, né, também já tropeçamos. Mas isso não impede de que através de Jesus nós sejamos salvos. Basta que nós arrependamos e permanecemos firmes no caminho de Deus. A palavra de Deus fala que não há homem que não peque, mas o salário do pecado é a morte. Então nós devemos todos os dias, irmãos, nos confessarmos com Jesus, todos os dias nos arrependermos dos nossos erros. Às vezes a gente fala assim: nossa, hoje foi um dia tão bom, eu não errei nada. Pode ter certeza que em algum momento você tropeçou. Não tem dia, eu creio, não tem dia que seja que a gente não tenha um tropeço mínimo. Às vezes a gente deixa de falar algo, por deixar de falar algo a gente errou. Então a gente deve meditar nisso, para a gente não errar, para a gente não tropeçar. E primeiro erro, né, veio por Adão. E a palavra Adão, irmãos, significa homem da terra vermelha. Ou seja, um homem terreno. E vermelho, quando a gente estuda sobre analogias e tudo, vermelho indica muitas das vezes o pecado, indica muitas das vezes o erro. A cor escarlata, né, como o pecado. Até lá em Isaías fala, Isaías 1:19, ainda que seus pecados sejam vermelhos como rubis, se tornarão brancos como a neve. Ele faz essa analogia. Então, a gente vê que o vermelho, às vezes, traz uma analogia do erro. Mas o nome de Cristo, irmãos, significa ungido com óleo sagrado, o Redentor, aquele pelo qual nós alcançamos a salvação. A Lorena estava falando comigo outro dia, irmãos, muitas das vezes a gente vê pessoas exaltando, adorando, colocando Maria acima de Jesus. Irmãos, Maria foi a mais bem-aventurada mulher que passou por essa terra, mas só em Jesus a salvação. A gente tem que ter consciência, tem que ter ciência disso. Que só nele, irmãos, podemos achar força, só nele nós podemos clamar que Ele é o mediador entre nós e Cristo. Que Ele é o único que desceu e subiu novamente.
Então, irmãos, nós devemos sempre clamar ao Senhor, clamar a Jesus apenas. Mas para nós, né, irmãos, simplesmente isso nós já fazemos. Amém? Amém. Então, falando um pouco a respeito de ressurreição. Jesus Cristo, Ele morreu e ao terceiro dia ressuscitou. Ele continuou, irmãos, pregando aquela palavra. Ele continuou ensinando os irmãos na terra e caminhou por 40 dias aqui. 10 dias após Ele ter subido, houve o Pentecoste. Irmãos, apenas nesses 10 dias, muitos desistiram. Por quê? Eles falavam, não, aquele Jesus que ressuscitou, aquele Jesus que andou aqui, que pregou a palavra, já tem 10 dias que Ele prometeu aí, né, que o Espírito Santo viria e nos encher dele, e até hoje nada. O que são 10 dias, irmãos? Muitas vezes nós passamos anos e anos e anos sem receber aquilo que nos é prometido. Porque nós devemos meditar todo dia. O tempo do Senhor não é o nosso tempo. Os caminhos do Senhor são mais altos do que os nossos. Os pensamentos do Senhor não são os nossos. Então, às vezes hoje acontece algo na nossa vida que a gente não aceita, a gente não entende, a gente bate o pé, a gente dá birra, né? É o crente birrento, né, pastor? Mas amanhã a gente entende, poxa vida, ontem eu reclamei tanto com o Senhor e Ele fez aquilo para que hoje eu fosse abençoado. Às vezes a gente está na estrada, por exemplo, o pneu fura, a gente amaldiçoa tudo, né? A gente xinga, a gente reclama, a gente blasfema muitas das vezes, mas lá na frente poderia ter acontecido um acidente. Às vezes aquilo ali é uma oportunidade para a gente meditar na palavra de Deus. Então que a gente possa ter essa consciência, a gente possa permanecer firme nesse testemunhar da palavra de Deus. O nosso testemunho, irmãos, eu tenho percebido que ele faz muita diferença. Onde a gente trabalha, onde a gente habita, né? No meio do mundo, né? No meio de pessoas corruptas. A gente não deve compartilhar aquilo que elas compartilham, mas a gente deve viver no meio delas. Jesus caminhou no meio de um povo pecador. E um outro detalhe, irmãos, que é interessante, que Adão, ele nasceu, sobre ele ainda não estava o pecado. Então ele nasceu em um jardim maravilhoso, no meio de animais que não poderiam, né, talvez entristecê-lo, talvez magoá-lo, né, porque eram seres irracionais. Ele, até então não, né, irmãos, futuramente passaram a ser. E Eva também estava com Adão, então eles se formavam assim, um casal abençoado. Porém, mesmo nascendo em um lugar abençoado por Deus, onde eles não conheciam o pecado, eles foram lá e procuraram. Jesus já foi o contrário. Jesus nasceu no meio dos fracos, no meio dos pecadores, no meio de uma nação ímpia, no meio de uma nação que não seguia os caminhos do Senhor. Jerusalém era o povo de Deus, Jerusalém, Israel, onde Jesus nasceu. Porém, eles não estavam sendo fiéis a Deus, eles não estavam perseverando. Então, era um povo, uma nação que se tornou ímpia, mesmo sendo povo de Deus. Mas Jesus, ele fez a diferença. Jesus, ele foi um canal de bênção. Jesus, ele foi aquele que ensinou de uma maneira na qual ninguém podia ensinar. Jesus, ele trabalhou de uma maneira tão diferente na vida das pessoas, que às vezes até pela curiosidade, elas queriam conhecer Jesus. Poxa vida, eu não concordo com o que esse cara está falando não, mas ele fala de uma maneira que chama tanta atenção. Então as pessoas buscavam estar com Jesus. Em uma oportunidade, Jesus falou para 5.000 pessoas, não tinha nem microfone, né, irmãos? E todas as pessoas, creio eu, estavam em silêncio, estavam concentradas ouvindo aquela palavra, porque Jesus, ele surpreendia, Jesus, ele ensinava de uma maneira diferente, especial. Por isso, irmãos, nós devemos sempre permanecer meditando nessa palavra todos os dias. Falando a respeito de ressurreição, irmãos, a gente foi batizado. Quando a gente aceita Jesus, a gente passa pelas águas e somos batizados. Quem é batizado aqui, levanta a mão. Amém, irmãos. Então, quando nós somos batizados, tem que haver uma mudança na nossa vida. É como se fosse uma ressurreição. Nós morremos para o mundo e nascemos para viver em Cristo. A nossa vida, irmãos, a partir do momento que nós decidimos caminhar com o Senhor, o nosso caminho não pode se desviar. A gente deve sempre ali caminhar no caminho de Deus, que é um só, irmãos. A palavra de Deus fala lá, né, que estreita é a porta que leva à salvação, e estreito é o caminho também
É um caminho difícil, é um caminho único. Mas com Jesus esse caminho se torna fácil. Quando a gente está perseverando na palavra, quando a gente está perseverando no caminho de Deus, esse caminho se torna fácil. Mas quantas vezes a gente não escolhe, né, a porta larga? Uma vez eu estava com meus amigos, né, de colega de trabalho, a gente estava fazendo um curso em Belo Horizonte. Aí tinha um rapaz que estava até brincando, né, tudo, né. Eu falei com ele que, a respeito dessa passagem, né, que estreito é o caminho, que é difícil, mas é o caminho que leva à salvação, né. Ele até brincou que ele era gordinho, né. Ele, não, a porta estreita eu não passo, não. Falou desse jeito, né. Daí a gente foi e falou com ele, irmãos, mas quando o inimigo fecha uma porta na sua frente, Deus abre 7, e por 7 você passa. Então ele levou uma brincadeira, irmãos, mas ele compreendeu aquela palavra, que no mistério de Deus é que há salvação. É quando perseveramos em estar caminhando com Jesus, é que somos salvos, é que somos abençoados, é que recebemos aquilo que Ele tem guardado para nós. Então, o batismo, ele nos traz responsabilidade, ele nos traz nos traz entendimento da palavra, ele nos traz intimidade com o Senhor. Mas nós devemos saber utilizar isso da maneira correta. Às vezes, por sermos batizados, não termos uma vida conforme o Senhor nos ensina, né? Aquilo se torna tropeço para as pessoas que não conhecem a palavra. Então, aí em 1 Coríntios, no capítulo 15, versículo 32, 32 e 33, Paulo fala aí, né, a respeito de uma situação que ele passava. Ele fala o seguinte: se como homem lutei em Éfeso com feras, que me aproveita isso se os mortos não são ressuscitados? Comamos e bebamos, pois amanhã morreremos. A gente não deve pensar isso. Então Paulo, logo no versículo 23, ele fala: não vos enganeis, as más companhias corrompem os bons costumes. Então, isso é a primeira coisa que eu gostaria de falar aí, irmãos, a respeito de sermos batizados. A partir do momento que a gente é batizado, que a gente nasce para Cristo, que a gente aceita Jesus, né, a gente não deve andar com más companhias, porque elas podem corromper os bons costumes. No Salmo 1 fala, irmãos: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta à roda dos escarnecedores. Então, a gente deve caminhar no caminho de Deus dia a dia, não nos desviando, não evitando, né, irmãos, o contato com pessoas do mundo, mas evitando a intimidade, aquela amizade que a gente tem entre nós. Por quê? Aquilo pode corromper a gente, porque nós somos falhos, nós somos pecadores. Jesus, ele andou no meio do povo pecador, mas os amigos íntimos dele eram os apóstolos, aqueles que queriam seguir o caminho do Senhor. Então, a gente deve sempre aí buscar boas companhias, buscar pessoas que têm o mesmo intuito, têm o mesmo objetivo que nós. Na igreja apostólica, a gente vê que nós temos muitos objetivos, irmãos. Então, a gente deve unir forças com pessoas que têm o mesmo intuito, com pessoas que buscam o mesmo alvo, buscam Jesus. A gente deve abrir, né, esse leque de amizade nosso para esse tipo de público. Um outro ponto, irmãos, sobre após sermos batizados, que a gente deve ter ciência, é meditar na palavra de Deus. Mais uma vez, pegando por referência lá o Salmo 1, o varão que medita na lei do Senhor de dia e de noite. Então, no versículo 2, ele fala assim, que nós devemos meditar na palavra de Deus todos os dias. Todos os dias que a gente tiver, mesmo na correria, irmãos, dá tempo de ler. Dá tempo de ler pelo menos uma passagem, para a gente meditar durante ela, meditar nela, né, durante o dia. Então, a gente deve sempre buscar ler a palavra de Deus. A Ruth comentou uma coisa, e isso acontece com todos nós. Nós lemos mais a palavra de Deus quando nos é cobrado isso. Quando a gente pode passar vergonha por não falar isso, por não falar direito, às vezes aqui na frente. Acontece comigo, eu creio que acontece com muitos aqui. Quando a gente não tem nenhuma responsabilidade, a gente, o dia que der tempo eu leio a palavra. Nunca vai dar tempo. Por quê? Você deu prioridade para o seu tempo e não para a leitura da palavra. Então é o dia que sobrar. O dia que sobrar, irmãos, pode ter certeza, você vai fazer um lazer. Você vai fazer algo como assistir televisão, jogar uma bola, fazer algo que não seja ler a palavra de Deus. Se você estiver pensando, quando der tempo, quando eu puder, quando eu estiver tranquilo, né?
Depois que eu casei, irmãos, tanto a minha vida quanto a da Lorena ficou bastante corrida, muito mais do que antes. Mas ainda assim, a gente tenta todos os dias conversar um com o outro, a gente tenta ter um tempo para nós e também para ler a palavra de Deus. Porque assim como eu tenho o meu contato, a minha comunicação, o meu diálogo com ela, eu tenho que manter meu diálogo com o Senhor constante, todos os dias, dia a dia ali. Porque sem o diálogo diário, como alcançar a intimidade? E sem intimidade, como ser batizado pelo Espírito Santo? Sem intimidade, como pedir a Jesus, né, para que nos use? Pedir para Jesus, para que fale através de nós, para que nos ensine, né, se a gente não tiver intimidade com Ele. Então, acima de tudo, a gente deve buscar meditar na palavra de Deus para alcançar a intimidade com o Senhor. Amém? Terceiro ponto, irmãos. Nós devemos ser bons geradores de frutos e pregar a palavra do Senhor. Após meditarmos nessa palavra, após nos desviarmos dos maus caminhos, né, dos caminhos dos malfeitores, nós devemos gerar fruto. Mais uma vez, o Salmo primeiro. A primeira parte fala: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta à roda dos escarnecedores. Primeiro ponto. Antes tem seu prazer na lei do Senhor, amém? Nela medita de dia e de noite. E o terceiro, irmãos, pois será como uma árvore frutífera, plantada junto ao ribeiro de águas, agora dá o seu fruto na própria estação, suas folhas nunca secam. Nesse salmo, irmãos, eu gosto muito dele. Eu até memorizei algumas partes, porque eu gosto muito de falar isso, eu gosto muito de meditar nele, nessa passagem. Porque nós, desviando do caminho do mal, meditando na palavra do Senhor, nós seremos boas árvores, iremos gerar bons frutos. Os frutos seriam o quê, né? As pessoas que nós estaremos trazendo para a igreja. As pessoas, né? Os nossos frutos fazem com que as pessoas conheçam mais a Jesus. E isso, irmãos, nós devemos vigiar, porque lá no versículo 34 de 1 Coríntios, no capítulo 15, fala o seguinte: voltai à sobriedade e não pequeis, pois alguns ainda não têm conhecimento de Deus, digo, para vergonha vossa. Se alguns não conhecem a palavra de Deus, é culpa de quem? Nossa. Porque nós conhecemos, nós sabemos quão bom e quão agradável é estar aqui. Eles não. Eles não têm a obrigação de se interessar por simplesmente passar na porta da igreja. Não. Quem tem que ter o objetivo, a função de ir e pregar para eles somos nós. Porque, a princípio, ver simplesmente passar ali na porta, ver uma pessoa aqui na frente, várias pessoas sentadas aí no banco, falando e falando, isso às vezes não chama atenção, irmãos. Chama atenção você tocar no coração dele, você falar diretamente para essa pessoa, pregar a palavra para ela. E a palavra, irmãos, ela não pode simplesmente ser pregada uma vez e nunca mais. A gente deve trabalhar a palavra com as pessoas diariamente. Todos os dias, se a gente falar uma palavra de bênção na vida das pessoas, vai chegar um determinado momento que aquela semente vai germinar e vai dar fruto. Amém. Só um minuto. Glória a Deus. Bom, então, primeiro ponto, nós devemos vigiar com quem andamos. Segundo, devemos meditar e estudar a palavra de Deus. E terceiro, ser árvores geradoras de bons frutos. Amém? Eu estava vendo uma tirinha, né, outro dia no Facebook. Aí era um cristão conversando com um ateu, né? Aí o cristão, né, o ateu falava assim, o cristão comentava a respeito de Deus, né? Como que Deus, o ateu perguntou: não, mas Deus existe? Ele não existe, ele é uma bênção, né, na minha vida. Tudo que eu peço o Senhor proporciona, Ele abençoa a minha vida, eu sou muito mais feliz com Ele. Ah, não acredito, me prova que Deus existe. Então ele falou o seguinte, né? Se você tiver uma laranja, você chupa essa laranja e você fala para mim que ela é doce. Como que você vai provar que ela é doce? Ah, eu vou fazer com que você experimente. Então você tem que experimentar Jesus também. Você tem que experimentar Deus na sua vida. Experimentando Ele, você vai ter certeza que Ele existe. Então, é dessa forma, irmãos. Às vezes, nessas pegadinhas, a gente consegue pegar a palavra e consegue atrair multidões para a igreja. Tem até um aluno meu, ele apoia muito, ele é católico, mas ele falou que vai até vir no evento, ele até compartilhou, né, lá no link do evento. Então, eu tenho trabalhado muito com ele. Eu evito trabalhar no horário de aula, esse tipo de coisa.
mas sempre que tem oportunidade, irmãos, eu falo, dou um conselho para ele. Eu falo um pouco sobre a palavra. Por quê? Antes ele ouviu um conselho de uma pessoa que é cristã do que ouvir um conselho do mundo. Teve uma determinada oportunidade lá, que ele estava brigado com a namorada dele e tudo. Então ele foi e veio pedir conselho, né? De nós. Eu nem mal conhecia ele, né? Então eu falei com ele, não, você deve meditar nisso daí, com o problema que tinha acontecido e tal. Eu dei um conselho para ele e ficou satisfeito. Então a gente vê que as pessoas percebem a diferença em nós. As pessoas buscam um entendimento muitas vezes em nós, daquilo que a palavra de Deus nos ensina. Amém? Então, o quarto ponto, irmãos, que eu acho muito importante, que eu já comentei, é o testemunho. A gente deve dar sempre um bom testemunho da palavra de Deus. A palavra do Senhor fala em Isaías 43:10, né, que nós somos as testemunhas do Senhor. Somos nós que fazemos com que o nome dele seja proclamado, seja exaltado e seja distribuído por todos os povos, línguas e raças. Então, somos nós que temos esse objetivo. E falando a respeito de testemunho, irmãos, até aproveitar, né? Eu estava até comentando com a Lorena, a gente comprou o nosso carro, e como a gente comprou um carro zero, ele não tinha em estoque. Aí a moça falou, irmãos, você tem eu te dou de 30 a 90 dias para poder entregar, eu preciso disso. Ela pediu, deu 30 a 90 dias, beleza. E eu já comprei com essa intenção, porque na hora eu não tinha dinheiro. Eu falei, não, se não vier com 30 dias para mim, tá bom. Depois disso só que eu vou pegar um consórcio, vou ter um dinheiro. Então, eu comprei o carro, eu fiz o pedido do carro dia 23, 22 de junho. Eu falei assim, nosso carro podia chegar no início das minhas férias. Eu tirei férias agora, irmãos. Eu vou começar minhas férias semana que vem. Por quê? Chegando no início das minhas férias, eu resolvo documentação, resolvo questão do seguro, transfiro o dinheiro tranquilamente, né? Aí eu falei para a Lorena, nosso Deus, eu tenho que ligar amanhã, né? Eu tinha que ligar na sexta-feira para poder chegar o carro na semana que vem, no dia das minhas férias. Na sexta-feira ela ligou, irmãos. Ela tinha um prazo entre 30 e 90 dias para me dar essa notícia, que o carro chegou. Mas ela deu a notícia e falou que o carro vai chegar no dia que eu pedi. Ou seja, no dia que o Senhor falou que o meu carro ia chegar. Eu comentei, a Lorena falou, não, amor, o carro podia chegar essa semana. Eu já profetizei que ele vai chegar semana que vem. Infelizmente. Então, o carro vai chegar semana que vem para a honra e glória do nome do Senhor. Então, esse testemunho nos cresce. Esse testemunho faz com que a nossa fé aumente. Esse testemunho faz com que sejamos e permanecemos firmes nos caminhos de Deus. Amém? Só um minuto, irmãos. Então, a gente deve buscar a nossa inspiração sempre em Jesus. Porque Ele é aquele que deu o melhor testemunho de todos. Ele é aquele que mais meditou na palavra de Deus. Ele é aquele que mais vigiou com quem Ele andava. Ele é aquele que mais deu frutos. E Ele é aquele que nos traz, né, a salvação. Então, a gente deve sempre meditar em Jesus. Sempre buscar estar, né, entendendo mais sobre a vida dele, sobre como Ele caminhou. E teve uma vez, irmãos, que eu preguei sobre a parábola lá, né, do semeador, que ele jogou uma semente e ela caiu no meio das pedras, jogou uma semente e ela caiu no meio dos espinhos, mas uma semente, ela germinou e deu bons frutos. E ela gerou, né, um para 30, um para 60 e um para 100. Então, para a gente poder dar bons frutos, irmãos, falando a respeito, né, sobre o novo nascimento, a gente deve morrer nascer de novo, para a gente poder gerar frutos. Como que é o processo de uma semente? Ela simplesmente cresce? Não. A semente tem que morrer para nascer ali um novo ser, para nascer uma árvore frondosa. Então a semente, para ela dar frutos, ela precisa morrer primeiramente. Jesus morreu. E olha os frutos que Ele proporcionou para nós. Mas acima de morrer, irmãos, Ele ressuscitou. E Ele falou, Ele tem uma promessa para nós. Ele falou, assim como Ele ressuscitou, quando Ele vier, quando a trombeta tocar, nós também ressuscitaremos se estivermos mortos. Senão, nós simplesmente subiremos para a vida eterna. Então, irmãos, é nessa palavra que a gente deve firmar, que a gente deve permanecer firme aí, meditando que a salvação é para nós. Que a salvação não é para o outro, não é para outro, mas sim para mim. Jesus morreu por mim. Jesus fez tudo aquilo na cruz por mim.
Porque somente assim, irmãos, a gente toma consciência do quão belo, quão agradável foi o sacrifício dele por nós. A gente toma consciência do quanto que ele sofreu e a gente toma uma posição. Poxa vida, Jesus fez tudo isso por mim, eu estou aqui com essa vida mais ou menos. Não pode ser assim, irmãos. A gente deve sempre permanecer firme. E no final aí do versículo, no capítulo 15, versículo 58, fala o seguinte: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é em vão. Quando às vezes a gente vê, né, o mundo falando, não é possível, você fica sexta, sábado, domingo, terça na igreja, é doido, você não vive não? Mas é lá que eu vivo, é lá que eu tenho os melhores momentos da minha vida. Por que eu vou sair de lá? Você não vive, não tem isso na sua vida. Então as pessoas acham que por irmos na igreja somos fanáticos. Não. É que Jesus, irmãos, Ele nos cativa de uma maneira tão impressionante que a gente não quer se distanciar dele, que cada vez mais se aproximar do Senhor. Jesus, Ele nos cativa, Jesus, Ele nos prende, Ele nos constrange, né? Então, nós devemos sempre buscar aí, né, estar permanecendo firme no caminho de Deus. Amém? Essa palavra eu vou ter para essa noite.